Bonjour les amis, bonjour tout le monde e soyez tous les bienvenus de nouveau ici sur Francisco Romito. Para você que fala português, seja muito bem-vindo de volta aqui no Francisco Romito para mais uma aula. Hoje a aula vai ser de conjugação. C'est le plus que parfait. Le plus que parfait. Em português seria o mais que perfeito. Aquele tempo quando você fala eu tinha ido, vocês tinham dormido, ela tinha dito. É aquele tempo que vamos ver hoje. E antes mesmo da gente começar, se você ainda não está inscrito nesse canal, eu peço que você se inscreva. Então inscreva-se, ative aquele sininho e agora vamos começar a aula. Então veja só, antes mesmo da gente entrar no mais que perfeito, precisamos revisar o pretérito perfeito. Como é bem longo, não vou revisar tudo aqui. Para você que ainda não assistiu essa aula, eu vou deixar o link bem aqui. Pode clicar nesse link e assistir a aula por inteiro. Você precisa saber conjugar esses dois verbos. No caso do passé composé, que é o pretérito perfeito, você precisa saber conjugar esses dois verbos no presente. E no caso do plus que parfait, que é o mais que perfeito, você precisa saber conjugar esses dois verbos no imperfeito. Eu vou deixar aqui na descrição os links para a conjugação tanto do presente quanto do imperfeito. Então, para o mais que perfeito, quais são os verbos que a gente vai conjugar com o verbo avoir, ter? Aqui no passé composé, que é o nosso pretérito perfeito, para conjugar os verbos que se conjugam com o verbo avoir, você precisa saber conjugar o verbo avoir no presente mais o particípio do verbo que você precisa conjugar. Para o plus que parfait, o mais que perfeito, para você conjugar aqueles verbos que se conjugam com o verbo avoir, que é o verbo ter, você vai precisar conjugar esse verbo avoir no imperfeito, além do parfait, mais o particípio do verbo que você precisa. Você vai aplicar essa mesma regra para todos os verbos. A gente trouxe aqui 14 exceções, mais todos os verbos pronominais. Então, quando se trata de essas exceções, ou qualquer verbo pronominal, você não vai mais usar o verbo avoir, você vai usar o verbo être, que a gente já vai ver daqui a pouco. Como que é o verbo avoir no imperfeito? J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. O particípio do verbo nunca vai mudar, ele sempre vai ser o mesmo. J'avais été. Só que dessa vez a gente está dizendo eu tinha sido, eu tinha sido. Então, j'avais été, tu avais été, il avait été, nous avions été, vous aviez été, ils avaient été. Como que é o particípio do verbo ter? É tido. Como que é tido em francês? Eu. Então, como que eu vou dizer eu tinha tido, j'avais eu. J'avais eu, tu avais eu, il avait eu, nous avions eu, vous aviez eu, ils avaient eu. E assim você continua. Com os verbos do primeiro grupo, é muito fácil você formar o particípio de um verbo do primeiro grupo. É só eliminar esse R do infinitivo e colocar o acento agudo no E. A escrita muda, mas a pronúncia é a mesma. Então aqui é parler no infinitivo e o particípio ainda vai ser parler. A pronúncia é a mesma, só muda a escrita. Então, como que você vai dizer eu tinha falado? J'avais parlé. Nós tínhamos falado, nous avions parlé. Eles tinham falado, ils avaient parlé. Tu tinhas viajado, tu avais voyagé. Ele tinha viajado, il avait voyagé. Vocês tinham viajado, vous aviez voyagé. Assim você vai fazer com todos os verbos do primeiro grupo. Os verbos do segundo grupo, que são aqueles verbos que se terminam por IR. Lembrando que todos os verbos do segundo grupo se terminam por IR, mas nem todos os verbos que se terminam por IR no infinitivo são do segundo grupo. Tem alguns que são do terceiro. Mas, de qualquer forma, se você tiver um verbo do segundo grupo, por exemplo, finir, finia, que significa acabar, como que você vai formar o particípio dos verbos do segundo grupo? É só tirar o R do infinitivo. Então, como que você vai dizer eu tinha acabado? J'avais fini. Tu avais fini. Il avait fini. Nous avions fini. Nós tínhamos acabado. Vous aviez fini. Vocês tinham acabado. Ils avaient fini. Eles tinham acabado. O verbo choisir, que significa escolher, o particípio é choisi. Então eu vou dizer eu tinha escolhido. J'avais choisi. Tu avais choisi. Il avait choisi.
Nous avions choisi, vous aviez choisi, ils avaient choisi. Agora vamos com alguns verbos do terceiro grupo. Vamos pegar esse exemplo do verbo faire. Faire significa fazer. O particípio de fazer é feito. E em francês, feito é fait. Então, para você dizer eu tinha feito, você literalmente vai dizer j'avais fait. Tu avais fait, il avait fait, nous avions fait, vous aviez fait, ils avaient fait. Falando dos verbos que terminam com IE no infinitivo, mas que não são do segundo grupo, tem o verbo dormir. Ele se termina com IR no infinitivo, mas ele não é do segundo grupo, ele é do terceiro. O particípio de dormir é dormido, e dormido em francês é dormi. Então, para você dizer eu tinha dormido, você vai dizer j'avais dormi, tu avais dormi, il avait dormi, nous avions dormi, vous aviez dormi, ils avaient dormi. Mas veja bem, não acabou, porque aí a gente usou todos esses verbos que usam o verbo ter como auxiliar. A gente viu que tem alguns verbos, a gente trouxe aqui 14 como exceções, mas todos os verbos pronominais que vão usar o verbo être, o verbo ser como auxiliar. Então agora a gente vai ver le plus que parfait, só que usando o verbo être como auxiliar. Aí esse verbo être vai ser conjugado no imperfeito, mais o particípio do verbo que você quer conjugar. A gente já viu como você vai formar os particípios, principalmente os particípios dos verbos do primeiro e do segundo grupo. São esses verbos aqui. Nascer, que é naître, ir, que é aller, vir, que é venir, voltar, que é rentrer, partir, que é partir, chegar, que é arriver, passar, que é passer, morrer, que é mourir, entrar, que é entrer, sair, que é sortir, subir, que é monter, descer, que é descendre, cair, que é tomber e ficar, que é rester. Agora lembra que a gente falou que para todos os verbos pronominais você precisa usar o verbo être como auxiliar. Quais os verbos pronominais? São todos aqueles verbos que no infinitivo levam esse se. Acordar, por exemplo, em francês você vai dizer se réveiller. Deitar, você vai dizer se coucher. Então vamos tentar conjugar o verbo ir, que é aller em francês, e também o verbo sair, que é sortir. Para você dizer eu tinha ido, você vai dizer eu era ido. Tu eras ido, ele era ido. Então, para você dizer eu tinha ido, você vai dizer j'étais allé. Para você, menino, vai ser esse allé aqui. Para você, menina, vai ser esse allé aqui, mais um E. Mas isso aí é só na escrita. A pronúncia é a mesma, idêntica, não muda nada. Tu étais allé, il était allé, nous étions allés, porque aqui já é o plural. Se for um plural masculino, escreva assim. Se for um plural feminino, escreva essas 4 primeiras letras, mais esse ES. A pronúncia, mais uma vez, é a mesma. Ela não muda. Ela é a mesma para todo mundo aqui. Aller, 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 aller. Nous étions allés, vous étiez allés, ils étaient allés. O verbo sair, sortir. Para você dizer eu tinha saído, você vai literalmente dizer eu era saído, tu eras saído, ele era saído. Eu tinha saído, j'étais sorti, tu étais sorti, il était sorti, nous étions sortis, vous étiez sortis, ils étaient sortis. Mas a gente não viu que você usa o verbo ser para conjugar também todos os verbos pronominais. Que os verbos pronominais são todos os verbos que têm aquele se no infinitivo. Então você vai fazer a mesma coisa que a gente viu. Você só vai acrescentar esses pronomes aqui. De qualquer forma, esse aqui é o que você vai usar para todos os verbos pronominais. Você vai usar essa conjugação aqui, mais o particípio do verbo a conjugar. Então vai ser je m'étais, tu t'étais, il s'était, nous nous étions, vous vous étiez, il s'était. Mais o particípio é réveillé. Je m'étais réveillé, tu t'étais réveillé, il s'était réveillé, nous nous étions réveillés, vous vous étiez réveillé, il s'était réveillé.
E assim a gente terminou a nossa aula sobre le plus que parfait. Mas se ainda ficou uma dúvida, ou deixe aqui nos comentários, ou então se inscreva aqui no canal e espere, porque uma das próximas aulas vai ser uma aula em que a gente vai usar tanto o presente, o pretérito perfeito e o mais que perfeito. Então já se inscreva nesse canal se você ainda não está inscrito, ative aquele sininho e fique ligado para as próximas aulas. Era isso para hoje e a gente se vê na próxima. Salut!